Deus abençoe, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais um programa Jovens Destemidos, primeiro programa do ano, da nona temporada do programa Jovens Destemidos. Né? São 9 anos aí desse programa e começou lá atrás com vários jovens participando e nós estamos aqui dando prosseguimento a esse trabalho. Tem sido um sucesso, Deus tem abençoado, tem dado frutos e cremos que nessa nona temporada Deus fará muito mais do que foi feito nos anos anteriores. Nós temos recebido testemunhos ao redor do país, jovens que são abençoados por esse programa, e nós não fazemos isso aqui para nos vangloriar, para mostrar que somos bons ou alguma coisa, mas fazemos isso para tentar levar a palavra de Deus aos corações dos jovens, das pessoas que assistem, dos pais de famílias, mães, quem está nos acompanhando, as crianças. Nós como sabemos de muitas crianças que assistem também o programa, e que a palavra de Deus entre no coração e que essas pessoas tenham a mesma convicção que nós temos aqui. A nossa convicção é a mesma convicção que Elias teve, mesma convicção de Esdras, de Neemias, todos esses heróis da fé. E nós queremos transmitir a mesma convicção que nós temos acerca da mensagem da hora, do profeta, do irmão Branco. Então nós agradecemos a sua audiência e hoje nós temos um assunto, nós falarmos um pouco, eu creio que pode ajudar os irmãos que estão nos assistindo. Nós vamos falar um pouco hoje sobre as más conversações que corrompem os bons costumes. Nós vamos ler Tiago capítulo 3 e 1 Coríntios capítulo 15. Começando em Tiago 3, verso 2, diz assim: Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, diz assim: Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Tiago 3 está nos dizendo que nós tropeçamos em muitas coisas. Mas se a pessoa não tropeça em palavra, ele é perfeito. O tal é perfeito. Então você vê que aquilo que você conversa, aquilo que sai da sua boca, mostra muito o seu caráter, mostra muito quem você é, mostra se você é um cristão ou se você não é. Você vai notar que o linguajar de um cristão é diferente de uma pessoa lá do mundo. Uma pessoa do mundo tem um tipo de linguajar, um cristão tem um outro tipo de linguajar. São linguagens diferentes e aquilo que você fala vai mostrar de que lado você está. Né? Então, o natural mostra o espiritual. Nos Estados Unidos eles falam uma língua, no Brasil fala outra língua. Cada país tem a sua linguagem, tem aquele seu alfabeto, a maneira de se expressar. Então, o cidadão do céu tem a sua maneira também de falar. E Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, não vos enganeis, as más conversações, observe isso, as más conversações corrompem os bons costumes. Aquilo que nós aprendemos na igreja, aprendemos nas mensagens, só de você ter uma má companhia, um amigo lá do mundo, corrompe tudo aquilo que você aprendeu anos na igreja. Né? Em outras traduções diz assim, as más companhias corrompem os bons costumes. Aqui na nossa tradução nós estamos com más conversações, mas outras traduções diz as más companhias corrompem os bons costumes. O que é a mesma coisa, certo? Então nós estamos vivendo num tempo em que é muita palavra, é muita informação, é rede social, YouTube, televisão, um tempo de muitas conversações, de muitas companhias que a pessoa pode ter. Você pode ser influenciado não só por um amigo, mas filmes te influenciam, livros, dependendo dos livros. O irmão Brana fala sobre essa questão dos livros em várias mensagens. Da questão quando o irmão Brana fala daqueles gibis, daqueles livros que as crianças liam, né? E o irmão Brana fala que era um cowboy naquele tempo, do irmão Brana. E ele pegava um rifle e matava um urso, né? Um garotinho. O irmão Brana fala, isso é uma mentira, uma coisa do diabo. Mas já se viu uma criança pegar um rifle e matar um urso? Isso é uma mentira. Então são coisas que parecem inocentes, mas que o irmão Brana nos alertou. E essas más companhias, essas más conversações, filmes, novelas, livros que são lidos, informações falsas, isso corrompem os bons costumes. Certo? A irmã Brana, para você ver,
como que a questão das más conversações, das palavras, como é uma coisa séria. O Brando diz na mensagem Vem, segue-me, no parágrafo 55, ele diz assim, palavras não morrem. Toda vez que você fala uma coisa qualquer, lembre-se, se for dentro do seu carro, em secreto, se for no púlpito, se for na esquina, com seu namorado ou namorada, onde quer que for, elas nunca morrem. As palavras não morrem. Elas vivem para sempre, diz o profeta. Então tudo que você fala, você vai dar conta disso no dia do julgamento. Por isso que Jesus disse aqui em Mateus capítulo 12, verso 36, Jesus disse assim, mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. Vamos repetir isso aqui. Porque por tuas palavras será justificado e por suas palavras serás condenado. Aquilo que sai da sua boca, você vai ser justificado ou vai ser condenado. Por isso que aqui está falando. Por isso que nós lemos Tiago capítulo 3. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito. Você vai ser julgado por aquilo que você fala. E a boca não fala, né? A boca fala aquilo que está cheio o coração. Então, quando você preenche o coração de política, você vai falar de política. Se você preenche o seu coração, ou seja, os seus pensamentos de filme, de novela, de futebol e etc., você vai falar só essas coisas. Mas quando você preenche o coração com a palavra de Deus, você não consegue falar outra coisa a não ser a palavra, né? Essa é a verdade. Nós estávamos até comentando aqui sobre um pastor muito abençoado que nós admiramos muito, o pastor Vindayal, e de como que nós sentamos às vezes com ele para conversar, seja numa live ou pessoalmente, e ele começa a falar sobre a palavra e vai 2, 3 horas. Como é que o pastor Vindayal consegue ter tanta informação sobre a palavra? Conseguir ficar 3 horas seguidas conversando contigo acerca da palavra sem entrar em outro assunto? É porque ele medita na palavra. O seu coração, os seus pensamentos estão cheios da palavra. Então a boca fala aquilo que está cheio do coração. Certo? Na mensagem O Brilho do Sinal da Luz Vermelha da Sua Vinda, no parágrafo 92, o profeta diz assim, vocês sabem, aquela voz nunca morre, ela nunca morrerá. A ciência diz que em 20 anos, se eles puderem progredir, como eles têm feito agora, que eles captarão a voz literal de Jesus Cristo quando ele estava na Terra, daqui 20 anos. Porque é como jogar uma pedrinha numa lagoa. As pequenas ondas podem finalmente desaparecerem da nossa vista. Mas a ciência diz que eles voltam para uma margem, atravessa de um oceano para o outro e vai de volta. E elas nunca morrem. E nem mesmo morrem as palavras que você fala. Elas te encontrarão no dia do julgamento e te condenarão ou te salvarão. E você nunca será capaz de conseguir nenhuma outra. Está aqui o irmão Brando confirmando, né? Falando aquilo que Jesus tinha dito sobre aquilo que você falar, você vai dar conta disso no dia do julgamento. Por isso que nós temos que cuidar das nossas palavras, das nossas conversações. As más conversações corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Porque da nossa palavra ela tem poder. Então, de acordo com aquilo que você fala, aquilo que você está ouvindo, aquilo está afetando. Porque o irmão Brando nos ensina na mensagem a maior batalha jamais pelejada, que nós somos um ser trino. É o corpo, o espírito e a alma. Cada compartimento desse nosso tem sentidos. Por exemplo, o corpo tem 5 sentidos. O olfato, a audição e etc. Os irmãos conhecem os 5 sentidos do nosso corpo. Visão, né, o paladar, o tato e etc. O espírito também tem 5 sentidos. A razão, a imaginação, o afeto e todos aqueles sentidos do espírito. Né, a imaginação e todos os sentidos do espírito. Agora, o que eu quero que os irmãos observem é o seguinte. Aquilo que você... A porta é o corpo. O corpo vai afetar o espírito. E do espírito afeta a sua alma. A alma, ela ativa só um sentido. Ou ativa a fé, ou vai ativar a dúvida. Mas, para ativar a fé ou a dúvida, começa lá do corpo. Por exemplo, você viu uma novela. Os seus sentidos do corpo captaram que elas são a porta, a janela que entra. Você viu uma novela, ou você ouviu uma má conversação. Você ouviu uma fofoca a respeito de um irmão. Você ouviu as más conversações. Ou então você viu alguma coisa. Aquilo vai afetar o seu espírito, de acordo com aquilo que você está vendo na internet, ou seja, onde que for, nas más companhias que você está tendo. Aquilo vai afetar o seu espírito, e o espírito é a mente. São 5 sentidos da mente. Aquilo vai afetar o seu espírito, vai sujar o seu espírito, e quando suja o espírito, diz o profeta, aquilo vai ativar na alma a dúvida. Por isso que as escrituras estão dizendo assim, as más conversações corrompem os bons costumes.
Vamos lá supor então. O corpo, os 5 sentidos do corpo capta algo, que elas são a janela. Quando capta, aquilo vai para o espírito, a imaginação, o raciocínio, o afeto, a imaginação, a consciência. Os 5 sentidos do espírito. Aquilo atingiu o espírito. Se é uma coisa ruim, vai sujar o espírito e vai acionar a dúvida na alma. Se é uma coisa boa, por exemplo, você ler a mensagem, você ler as escrituras, você está com boas companhias, isso vai deixar o espírito limpo. E aí o canal de acesso a Deus está limpo, porque é a mente, é o espírito, e vai acionar a fé na alma, certo? Então aí está, porque nós somos esse ser trino. Então nós temos que tomar cuidado com essas coisas, certo? Então é o corpo, o espírito e a alma. Por isso que uma Branda diz na mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada, sobre uma jovem que veio pedir oração por Mombrana sobre uma doença que estava afetando ela. Mombrana orou e ela não foi curada. Mombrana falou assim, você vai fazer o seguinte. E essa moça era toda tatuada, usava brinco e era uma moça mundana. Mombrana disse, você vai para sua casa e vai começar a ler a Bíblia. Leia a Bíblia e ore. E depois você vem pedir oração para mim. E essa moça fez a mesma coisa que o Mombrana diz. Ela foi orar, foi ler a Bíblia. E aquilo começou a afetar ela. Começou a limpar o espírito dela. Porque o espírito estava sujo. Era muita má companhia que ela andava, era más conversações, era coisas ruins que ela via, ouvia músicas mundanas. Mas quando ela começou a seguir o que o irmão Brana tinha dito, de ler a Bíblia e orar, aquilo começou a limpar o espírito dela, e foi limpando e acionou a fé na alma dela. Ela arrancou os brincos, ela parou de andar com as más companhias, começou a usar roupas mais decentes, e ela foi na reunião do irmão Brana pedir oração. O irmão Brana orou por ela e ela foi curada. Por quê? Ela obedeceu aquilo que as escrituras tinham dado. O irmão Brana era um profeta escriturístico. Por isso que ele falou, vai limpar o seu espírito. Certo? As más conversações corrompem os bons costumes. Você vai ser julgado por aquilo que você fala, aquilo que você conversa. Então essa jovem, ela estava com más companhias, más conversações. Ela estava olhando coisas mundanas e aquilo sujou o espírito dela. Então, Provérbios capítulo 26, verso 28 diz assim, a língua falsa odeia os que ela fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. Provérbios capítulo 21, verso 23 diz assim, o que guarda sua boca e sua língua, guarda sua alma das angústias. Provérbios capítulo 25, verso 11 diz assim, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita o seu tempo. Eclesiastes capítulo 5, verso 2 diz assim, não te precipites com a sua boca, nem o teu coração se apressa a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas suas palavras. Porque da muita ocupação vem os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Certo? Então está aí o ensinamento do nosso profeta, do nosso profeta, das escrituras, a respeito das palavras, né? De como que você usa as palavras e etc. Eu vou ler aqui 1 Reis, capítulo 22. Onde vai falar sobre Acabe e Josafá. Certo? O Mobrano diz que Josafá, ele era um homem que ele era justo. Ele era justo, era um homem justo. Só que o que acontece? Ele sendo um homem justo, ele ficou sabendo ele fez uma amizade com um desviado. E esse desviado, né, esse desviado chamado Acabe, estava muito popular. E Josafá, por popularidade, porque estava sendo amigo de Acabe, ele falou, eu vou descer lá para Israel. E Acabe falou, vem cá, vamos nos reunir, nós temos uma terra que ela pertence a nós, as tribos de Israel. Realmente era uma profecia, que aquelas terras era realmente do povo de Israel, do povo de Judá. Falou, não, vem cá, vamos ter um companheirismo, vamos conversar aqui, vamos ter um companheirismo. E lá vai Josafá, um homem justo, um homem que era temente a Deus, para uma má companhia. Né? Aí os irmãos sabem o que acontece. Né? Ele se envolve com Acabe, com aquela má companhia, não obedece à voz do profeta Micaías, e ele segue aquela má companhia, aquelas más conversações de Acabe,
e vai para a guerra e eles são derrotados na guerra. É isso que acontece. Quando nós nos unimos, por isso que o Mombrana diz assim, ó, se tem alguém se desviou da verdade, você não tem que se ajuntar com ele. Tem um jovem que está desviado, não tem que estar com má companhia. Isso é má companhia você tá. Nós vamos mostrar aqui alguns parágrafos do Mombrana falando sobre isso aí. Né? Sobre você ter amizade com jovens que estão desviados, que não estão apoiando a palavra. Isso aí, a Bíblia e o Mombrana condena. São más companhias. E as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Reis, capítulo 22, verso 1, diz assim: Estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre Síria e Israel. Porém, no 3º ano, sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para avistar-se com o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos. Vamos lá, o verso 2 aqui que fala, né? No 3º ano, sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para avistar-se com o rei de Israel. Foi lá, né? Tem um companheirismo com o desviado. E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa? E nós estamos quietos sem tomar da mão do rei da Síria? Então perguntou Josafá: Irás tu comigo a peleja de Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: Serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Desviado, né? Acabe um desviado, Josafá era o que estava indo na igreja, né? E lá estava ele no meio do desviado falando assim: Não, a gente tá junto, estamos junto nessa. Nós vamos para a guerra junto. Você sabe o que aconteceu, irmão. Nós não precisamos nem falar muito aqui, mas eu quero ler aqui um parágrafo do profeta que ele falando sobre isso aí. Sobre quando Josafá foi lá ter um companheirismo desviado. A mensagem Invasão dos Estados Unidos, parágrafo 53, Mombrana diz assim: Então Josafá era um homem justo. Ele era filho de Asa. Asa era um homem justo e ele destruiu todos os altares dos ídolos, edificou os altares de Jeová. E eles a terem um reavivamento, por assim dizer, em Judá. Então, depois de um tempo, Josafá, ou Acabe, melhor dizendo, mandou ir a ele e encontrou um outro pedaço de terra na Síria que ele pensou que pertencesse a ele, que ele pensou em conquistar. Assim que ele perguntou a este Josafá se ele queria vir fazer uma aliança com ele. Olha só. Armand Brand disse assim: E naturalmente há um grande perigo agora, veja. Quando eles viram esse grande rei Acabe ali, e eles viram esse grande rei aqui, Josafá. Um deles um morno e o outro um cheio do espírito. Olha que coisa. Observe como você faz sua aliança, diz o profeta. Observe o que você está fazendo, como você se une com os incrédulos. Mantenha-se limpo, principalmente no dia em que estamos vivendo. Eu creio, igreja, sem nenhuma sombra de dúvida, isso tem queimado em meu coração. Esta é a razão que eu estou esperando essas 5 noites logo, para uma vez mais, antes que isso aconteça, darmos a essa igreja uma pesquisada completa através da Bíblia. Que está dizendo Mombrana. Cuidado com a aliança que você faz. Você está vendo aqui o Mombrana. Então, como é que você, sendo um cristão, está vendo um jovem que rejeitou a mensagem, está vendo um outro amigo que rejeitou a mensagem, está com comportamentos impuros, como é que você vai lá e faz uma aliança com essa pessoa? Né? Está errado. Observe com quem você faz sua aliança, diz o profeta. Né? Amizade com o mundo é inimizade contra Deus. As más conversações corrompem os bons costumes, diz as escrituras aqui. Certo? Agora observe uma coisa aqui. Nós vamos agora em 1 Samuel. Nós vamos agora em 2 Samuel, capítulo 13. Nós vamos ver uma história aqui que chama atenção. Veja bem essa história aqui. Mostrando que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. 2 Samuel, capítulo 13. Acompanhe comigo aí. Fique conosco aí nessa leitura. Acompanhe bem. Diz assim: Aconteceu depois disso que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Então ele se apaixona por por sua irmã, vamos dizer assim. Era uma irmã, mas de um grau diferente, né? E Aminon se apaixona por ela.
Vamos colocar assim como um jovem hoje que se apaixona por uma moça dentro da igreja. E chega uma paixão de adoecer, como diz as escrituras aqui. Que Amnon, ele adoeceu por Tamar, de tanta paixão. Agora observe o verso 3, o que vai dizer aqui? Isso é uma coisa normal entre a juventude, apaixonar por uma moça, moça apaixonar por um rapaz, é uma coisa normal entre a juventude, que até adoece, como diz as escrituras aqui. Mas no verso 3 diz assim: tinha porém Amnon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e era Jonadab homem muito sagaz. Olha o amigo aqui. Olha esse amigo, olha a companhia. Olha só. Jonadab, então, era um homem muito sagaz. Era o amigo de Amnon. O qual lhe disse: por que tu de dia em dia tanto emagreces, sendo filho do rei? Não mo farás saber a mim? Então lhe disse Amnon: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Agora começa a conversação com essa companhia, Amnon com Jonadab. Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama e finge-te doente, e quando teu pai te vier visitar, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Olha só o conselho desse homem. Ele sabia de tudo que a lei de Israel havia estabelecido sobre essa questão. Ele sabia, assim como nós como jovens na mensagem, sabemos como que nós devemos nos comportar em um namoro. O irmão Brando nos ensinou, o pastor já nos ensinou como que nós temos que nos comportar de acordo com as escrituras. E Amnon sabia, mas uma má conversação, uma má companhia se apresenta para ele e fala: ó, faz isso, faz isso. Um homem sagaz, um homem mundano, um desviado. Assim, jovem, nós temos que tomar cuidado com as más conversações, aqueles conselhos malignos que vêm. Não, sabe, não tem problema, faz isso, faz aquilo. As más conversações corrompem os bons costumes. Aí no verso 6 diz assim: deitou-se, pois, Amnon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, disse Amnon ao rei: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma da sua mão. Mandou então Davi a casa a Tamar, dizendo: vai à casa de Amnon, seu irmão, e faze-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Amnon, seu irmão. Ele, porém, estava deitado, e tomou massa, e amassou, e fez bolo diante dos seus olhos, e cozeu os bolos. E tomou a frigideira, e o tirou diante dele. Porém, ele recusou comer. E disse a Amnon: fazei retirar todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então disse Amnon a Tamar: traze a comida ao quarto, e comerei da sua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera, e levou-os a Amnon, seu irmão, no quarto. Olha o que estava acontecendo. Por causa daquele calor da emoção que ele estava sentindo, aquele calor da paixão, ele ouve um mau conselho, vai seguir o conselho, e por causa daquele calor da paixão, ele vai em busca de fazer de cumprir aquele conselho, aquele mau conselho, aquela má conversação, em busca de pecar. Você vai ver o que vai acontecer, que às vezes o pecado ele vem e bate a sua porta, e é uma coisa que você sempre falou contra, mas a tentação vem, ela vem forte. E vem acompanhado com um mau conselho e deixa você louco. Assim como Amnon estava aqui. Amnon sabia da lei de Moisés, sabia das leis de Israel. Sabia que o que ele estava fazendo era errado. Mas aproximou um mau amigo, dando um mau conselho para ele. E lá vai ele seguir o mau conselho do amigo. No verso 11 diz assim: e chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse-lhe: vem, deita-te comigo, meu irmão. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim, Israel, não faça esta loucura. Ela entra em desespero e fala para ele: não faz isso, Israel. É como se fosse assim, na mensagem não é ensinado isso. Não faça essa loucura. Jovem, não faça essa loucura. E ela diz assim: porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Falou: não, já que você quer fazer isso, por que nós não nos casamos segundo a lei de Israel? Por que nós vamos pecar, fazer isso agora? Agora Amnon, no verso 14, diz assim: porém ele não quis dar ouvidos à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Depois Amnon sentiu grande aversão por ela,
pois maior era o ódio que sentiu por ela do que o amor com que a amara. E disse-lhe Aminon: levanta-te e vai-te. Tá vendo? Às vezes, aquele pecado vem e você quer fazer aquela coisa errada e depois você vê que aquilo que você fez é errado e você começa e sente aversão por aquilo. E Aminon simplesmente, quando depois de ter feito esse pecado, depois de ter cometido essa fornicação, vamos dizer assim, de ter se deitado com a sua irmã, ele vai e tem aversão por ela. E despede ela simplesmente. Então ela lhe disse: não há razão de me despedires assim. Maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém, não lhe quis dar ouvidos. E chamou o seu moço que o servia e disse: ponha fora esta e fecha a porta após ela. Olha que coisa, irmão. Olha que fato que está acontecendo aqui. Olha que coisa horrível que está acontecendo aqui. Tudo porque começou de uma má conversação, uma má companhia. Tudo porque começou de um mau conselho de um amigo desviado. Por isso que o profeta diz assim: observe com quem você faz sua aliança, ou seja, com quem você faz suas amizades. Né? Dá uma observada nisso. Então Tamar tomou cinza sobre sua cabeça, e a roupa de muitas cores que trazia rasgou, e pôs as mãos sobre a cabeça e foi andando e clamando. E Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o seu coração por isso. Assim ficou Tamar, e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. E ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque Absalão odiava Aminon, por ter forçado a Tamar, seu irmão. E aconteceu que passados, agora observa, você pensa que a colheita não vem? Né? Você vai e tem uma má amizade, tem uma má conversação com alguém, você vai e comete um pecado. Pode parecer que na hora não vai acontecer nada com você, mas o que você planta, você vai colher. Josafá saiu lá de Israel, foi ter um companheirismo com Acabe, sabendo que era errado, o profeta veio e falou: não vai para Ramote de Gileade, não vai guerrear lá. Ele desobedeceu a voz do profeta para seguir a amizade que ele tinha com Acabe, por causa da popularidade. Foi lá e perdeu a guerra, e foi um massacre, uma vergonha para um rei perder uma guerra. Não aconteceu nada. Você acha que o que você planta você não vai colher? Agora olha só o que acontece. No verso 23 diz assim: aconteceu que passados 2 anos inteiros, Absalão tinha tosqueadores em Baal-Razor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão e todos os filhos do rei. E foi Absalão ao rei e disse: eis que teu servo tem tosqueadores. Peço que o rei e seus servos venham com o seu servo. O rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos para não te sermos pesado. E instou com ele, porém não quis ir, mas o abençoou. Então disse Absalão: quando não, deixa ir conosco Aminon, meu irmão. Olha só. Porém o rei disse: por que iria contigo? E instando Absalão com ele, deixou ir com ele Aminon e a todos os filhos do rei. E Absalão deu ordem aos seus servos, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Aminon estiver alegre do vinho, e vos disser: fere Aminon, então o matareis. Não temais, porque porventura não sou eu quem vou ordenei? Esforçai-vos e sede valentes. E os servos de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e montaram cada um no seu mulo e fugiram. E aconteceu que, estando eles ainda no caminho, chegou a nova a Davi, dizendo-se: Absalão feriu todos os filhos do rei, e nenhum deles ficou. Então Absalão mata Aminon. Era a colheita de Aminon. Agora eu quero que vocês observem o restante aqui da escritura. O rei se levantou, rasgou suas vestes e se lançou por terra. Da mesma maneira, todos seus servos estavam com vestes rotas. Então observa, Absalão manda matar Aminon, daí todos os outros filhos do rei montam no cavalo e fogem. Mas chega a notícia para Davi de que todos os filhos do rei morreram por Absalão, o que não era verdade. Certo? Não era verdade isso. Mas olha só o que acontece. Aí Davi, achando que todos os filhos dele tinham morrido, ele rasga as vestes, os servos rasgam as vestes. Mas olha quem que aparece no verso 32. Mas Jonadab, olha aquele amigo, né, aquele amigo desviado. Mas Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi, respondeu e disse: não diga, meu senhor, que mataram todos os moços filhos do rei, porque só morreu Aminon,
Porque assim tinha resolvido fazer Absalão desde o dia em que forçou a Tamar, sua irmã. Por que Jonadab sabia? Como que Jonadab sabia que só Aminon que tinha morrido? Porque foi ele, o sagaz, aquele que deu aquele conselho maligno. Por isso que ele falou, Davi, rei Davi, não rasga os seus vestes não, só Aminon que morreu. Porque desde aquela vez que Aminon forçou a irmã dele, Absalão vem com ira. Ele sabia porque ele era sagaz. Você acha, irmão, que esses jovens que estão saindo aí da mensagem vão se prostituir no mundo? E aí nós que estamos na mensagem inocente vamos tendo companheirismo com esse tipo de jovem que não quer nada com a palavra. Aí você fala, não é amor divino. Isso não é amor divino, é amor da bagunça. O que é certo, você tem que ter companheirismo com a palavra. Aquele que está contra a palavra, você não tem que ter companheirismo com quem está contra a palavra. Vamos ver aqui algumas escrituras que falam sobre você ter amizade com jovens que estão desviados, ou com jovens do mundo, né? Amizades do mundo. Vamos ver aqui, Amós capítulo 3. Amós capítulo 3, verso 3. Diz assim, porventura darão dois juntos, se não estiverem de acordo? Agora em Romanos, capítulo 16, verso 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Tá vendo? Escritura as escrituras, a Bíblia está nos dizendo aqui. Vamos lá em 2 Coríntios. Vejamos aqui. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Diz assim, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Então essas escrituras, né, nós mostramos aqui através dos parágrafos do profeta, através da Bíblia, as más conversações corrompem os bons costumes. Josafá foi ter com Acabe, e o que aconteceu foi uma guerra perdida. Né? Aquelas más conversações, a má companhia que ele conseguiu, ele desobedeceu à palavra, toda aquela convicção que ele tinha a respeito da palavra, ele perdeu tudo por seguir uma má companhia. E às vezes nós vemos jovens que têm uma convicção ferrenha sobre a mensagem, que eles defendem com unha e dente aquela mensagem, e aí o que eles fazem? Ele simplesmente larga toda a sua convicção para seguir uma companhia, para seguir uma amizade do mundo, para seguir tudo aquilo por causa de más conversações. Né? Então você perde sua convicção, você perde sua fé, perde o arrebatamento. Pessoas vão perder o arrebatamento por causa de más companhias. As más companhias corrompem os bons costumes. Certo? Cuidado com quem você anda, jovem. Cuidado com quem você anda, irmão, irmã. As más companhias corrompem os bons costumes. Até mesmo dentro da igreja. Nós temos que tomar cuidado. Observe, pegue o conselho que o profeta nos deu hoje. Observe com quem você faz a sua aliança. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom.